Olá, olá, para você interessado em conquistar uma serventia extrajudicial. Eu sou Paloma Bertotti, professora de cartórios aqui no Estratégia Carreira Jurídica. E hoje eu quero falar com você sobre essa notícia aqui que recebemos essa semana. Criança é registrada com 3 pais e uma mãe no Espírito Santo. Como assim, professora? Foram os 3 pais e a mãe registrar essa criança lá no Registro Civil, no Espírito Santo? Não, pessoal, ainda não é possível, né? Essa aqui foi uma decisão judicial, então, que autorizou o registrador civil, então, a cumprir com uma averbação no registro de nascimento dessa criança. Mas vamos entender aqui a situação. No caso em questão, a criança que nasceu foi registrada em nome dos seus pais biológicos, o nome do seu pai biológico e da sua mãe biológica. Só que logo nos primeiros meses de vida, o garoto e os pais passaram a contar com a ajuda do tio paterno e do marido do tio. Primeiro de uma forma mais esporádica e depois de forma mais regular, o que ocasionou aqui uma relação afetiva, um vínculo afetivo, né? Em primeiro grau, então, o pedido foi negado porque o juiz entendeu que a mudança do registro só seria possível por meio de uma adoção. Como esse não era o desejo das partes, a família ingressou com uma apelação civil e a justiça então reconheceu a paternidade socioafetiva do casal, que passou a integrar e constar então na certidão de nascimento dessa criança junto com os pais biológicos. Então, aqui nós não tivemos uma exclusão da paternidade biológica, uma exclusão da maternidade biológica. A gente teve um reconhecimento aqui socioafetivo. Então, nós tivemos um acréscimo destes pais, né? O que hoje a gente tem muito consolidado na nossa jurisprudência e na nossa família moderna é que o vínculo biológico e o afetivo, eles coexistem, né? Então, é uma realidade hoje das famílias. Então, aqui permaneceu esse menor com o nome de 3 pais e de uma mãe, assim como seus respectivos avós também, né? Então, uma família bem grande aqui. Mas considerando aqui a parte registral, se essa família buscasse o registro civil das pessoas naturais, seria possível fazer este reconhecimento em específico na via extrajudicial? Aqui é importante a gente analisar 2 situações. A primeira, aqui estamos falando de uma criança que tem 10 anos de idade. O reconhecimento socioafetivo, ele é possível na via extrajudicial, mas para pessoas que tenham acima de 12 anos, ou seja, para registrandos que tenham acima de 12 anos. Então, aqui a gente já tem uma situação etária que não estaria sendo observada se fosse uma situação de buscar aí extrajudicial. A outra situação aqui que nós temos que observar é a questão constante no artigo 510 do nosso provimento 149, que fala que o reconhecimento da paternidade ou da maternidade socioafetiva somente poderá ser realizado de forma unilateral e não implicará no registro de mais de 2 pais ou de 2 mães no campo filiação, no assento de nascimento. O parágrafo 1º ainda traz que somente é permitida a inclusão de um ascendente socioafetivo, seja do lado paterno, seja do lado materno. E o parágrafo 2º ainda então ratifica a inclusão de mais de um ascendente socioafetivo só deve tramitar pela via judicial. E foi o que aconteceu, foi o que essa família buscou, então, a via judicial. Aqui a questão também que a gente precisa observar que a família não estava solicitando uma adoção. A adoção, ela rompe com os vínculos da família biológica, né? Obviamente nós temos exceções, mas registralmente falando aqui, rompe com o vínculo com a família biológica. Não era essa a intenção dessas pessoas, né? Então aqui nós tivemos só o acréscimo destas outras 2 paternidades no assento de nascimento do menor. Então, voltando aqui para a gente relembrar.
Extrajudicialmente não seria possível, primeiro porque a criança apenas conta com 10 anos, né, aqui desse pedido. A segunda situação é porque aqui só podemos acrescentar um ascendente socioafetivo na via extrajudicial, seja do lado paterno ou seja do lado materno. Então aqui a família optou por seguir na via judicial. Poderia apenas um dos pais vir a solicitar na via extrajudicial esse reconhecimento socioafetivo? Não teria problema, mas a criança precisaria ter necessariamente aí os seus 12 anos. Então, se aguardasse os 12 anos, poderia sim um vir a reconhecer e o outro vir a reconhecer judicialmente. Seria uma possibilidade também. E também a questão aqui que não se trata de uma adoção, né? Se manteve aqui a multiparentalidade com o vínculo biológico e o vínculo, então, socioafetivo, que, como eu disse, eles devem vir a coexistir, eles coexistem já aqui no nosso direito, né? Na nossa família moderna. Certo? Pessoal, espero que tenham gostado e não esqueçam de curtir esse vídeo e também de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Telegram e aqui no YouTube, o @Estratégia Carreira Jurídica. Até mais!